Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Muito frio aqui, mas não deixamos de trazer um conteúdo bem interessante para a gente discutir o nosso momento hoje de reflexão. Vamos assistir uma vinheta antes da gente iniciar os nossos trabalhos. Que vocês sejam todos muito bem-vindos ao canal. Agora sim, em definitivo, né? Obrigado novamente vocês que estão vindo pelas plataformas Facebook, tanto o grupo quanto o perfil pessoal lá do Facebook e também pelo canal do YouTube. Lembrando também que a gente tem uma parceria aí, estamos sendo reproduzidos ou transmitidos para alguns países e depois eu vou fazer um cardzinho para divulgar lá no Instagram a respeito dessa nova parceria que está acontecendo no Recuperação em Foco. Então, me chamo Jairo Teres, sou idealizador desse projeto e hoje trazendo uma baita de uma psicóloga. Eu falo uma baita de uma psicóloga porque tem muita coisa aí para a gente conversar, tem muito conteúdo e tem muita formação, né? Eu falei com ela antes da gente construir o cardzinho, falei, o que você quer que eu coloque lá, né? Porque tem bastante. Se apresente, Priscila, seja bem-vinda. Oi, Jairo, obrigado, boa noite a todo mundo que nos ouve, que nos vê. Realmente, né, quem olha assim fala, nossa, 7 pós-graduações, mais 2 graduações é bastante coisa, mas ainda não é o suficiente. Vamos atrás de mais conhecimento aí. Mas eu sou a Priscila Presente, como a maioria me conhece, sou psicóloga, pós-graduada em neuropsicologia clínica, psicologia hospitalar, psicologia organizacional, especialista em psicanálise e pós-graduando em saúde mental, psiquiatria e psicopatologia. Pouquinha coisa. Muito legal. Eu diria que se a gente falar um pouco sobre todas essas questões aí, a gente ainda não chega na onde a gente tem que chegar. Não. Daria aí muito conteúdo para muitas lives e a gente não ia chegar no nosso foco hoje. Bom, hoje nós vamos conversar de um tema também bem legal. A gente estava discutindo antes também. Teve outros temas que fizeram parte da nossa lista, que eu acho que nós vamos ainda falar sobre todos eles. Vamos. Mas hoje, né, trazendo angústias na busca pela aceitação. Eu acho que é bem interessante, né? Mas, Priscila, eu queria que você começasse a live dizendo aí o porquê dessas questões da psicologia, o que se despertou, se você teve alguma referência na família, enfim. Então, angústia na busca pela aceitação, né? É um tema tão amplo que tem, assim, conteúdo para muito tempo para ser falado, várias vertentes, várias abordagens. Mas o que acontece? A angústia,
é algo que a sociedade hoje ela não quer sentir, né? Então, ela, como a gente estava falando antes, ela se anestesia. E ela não. E isso acaba dificultando até na prática, né, clínica. Porque com a angústia e esse anestesiamento, né, do corpo, não tem aceitação. E por que esse tema, né, a angústia na busca pela aceitação? Porque a aceitação, o correto, né, ou teoricamente o esperado, é que o indivíduo se autoaceite. Só que, normalmente, a pessoa ela vai na busca da aceitação e da validação do outro. E isso não é nem algo que foi tocado muito por mim, né, na minha família, não. É geral, qualquer lugar que você olha, você vê. As pessoas elas vivem muito na expectativa do outro, né, em aceitar o outro. E quando a gente está num processo aí, né, que já vem de traumas, de uma situação dolorosa, isso pode acarretar mais angústia para o indivíduo. E aí a gente precisa primeiro entender o que é angústia, né? Porque muita gente confunde angústia com ansiedade. Ah, eu fico ansioso, eu estou angustiado. Não. E aí Lacan, né, até trouxe... desculpa, Lacan não, Freud. Em 1929, ele traz uma frase, que a angústia é a reação à situação de perigo. E qual que é o maior perigo para o ser humano? O fim. Então, ele não se percebe como indivíduo, né? Ele tem, ou melhor, ele tem medo de não existir mais. E aí ele fica angustiado. Aí Lacan, agora sim, vamos falar de Lacan, ele informa que a angústia é o único afeto que não mente. Então, assim, quando ele aparece, pode perceber que é uma verdade invertida do desejo radical da pessoa. Então, se ela tem essa angústia de não existir, é porque ela quer aparecer, ela quer ser validada pelo outro. Faz sentido? Aliás, está todo mundo ouvindo, né? Tá tudo certo? Que tá assim, qualquer coisa, pessoal, comentem aí se o áudio tá bem, o vídeo tá bem. E outra, se vocês quiserem comentar, fazer qualquer tipo de interação aqui, sejam bem-vindos. Aproveita. A gente vai trazendo e colocando na tela aqui. Isso. E aí, o que acontece, né? Com essa angústia, o indivíduo ele sofre. Então, quais são os mecanismos de defesa, né? Para que ele não sinta essa angústia? Ou ele nega, né? Ou ele tem a fuga, a luta ou fuga. Ou ele vai para cima, ele luta e vai contra, ou ele foge. Então, algo assim que não entra muito na prática, mas que é um bom ilustrativo. Por exemplo, tem um indivíduo que tem uma amiga que ele gosta muito. Então, ele conversa com essa amiga, troca o WhatsApp até a noite e tudo mais. E também, em contrapartida, ele tem uma namorada que ele não gosta tanto, ele não procura, né? Então, o que acontece? Hipoteticamente, né, pode ser que, por exemplo, essa amiga ele deseja muito, só que ele tem medo de desaparecer, de perder, né, de não possuir, é a perda. Então, ele coloca essa pessoa na posição de amiga, que teoricamente ele vai seguir para a vida inteira, ele não vai perder. E aí ele prefere viver com a dor de não estar com uma pessoa que ele realmente ama, do que correr o risco de desaparecer para essa pessoa. Então, é mais ou menos nesse caminho. Acho que isso consegue ilustrar um pouquinho mais essa questão da angústia, esse medo de desaparecer, né? Sim. Legal que você está trazendo isso a respeito de angústia, né? Porque o start desse assunto, ele precisa saber, né, o significado das palavras e o que elas atingem em nós, né? Sim. E aí, antes da gente já também entrar numa primeira parte da live, pessoal, vocês que estão chegando lá pelo Facebook, tem um protocolozinho para que você consiga fazer o seu comentário. Tá aí no rodapé, ó. Inscreva-se no StreamYard.com, que fica na descrição. O que você faz? Você está vendo pelo teu celular? Clica no meio da tela e lá na descrição vai ter um endereçozinho azul. Você vai clicar, vai te direcionar numa outra telinha. Você vai fazer uma inscrição bem rápida. Você acha que você vai colocar a sua senha pelo Facebook.
Por quê? Porque daí, quando você comenta pelo Facebook, vai vir sua foto, como já tem um comentário aqui da nossa querida Marta Lima, que é também uma parceira aqui do Recuperação em Foco. Ela está vindo lá pelo Facebook. Marta, faz isso. Acessa aí, ó, na descrição, lá embaixo, faz a tua inscrição e você vai colocar aqui o teu boa noite, que só eu tô vendo, porque só eu tenho aqui você na rede social. Mas para as pessoas te conhecerem e ver o teu comentário junto com a tua foto. É bem simples. Você clica no meio aí, vai te direcionar para uma outra telinha, você vai fazer a inscrição e volta para cá fazer boa noite para nós. Bom, angústia é um estado mental de perturbação emocional caracterizado pela união de sintomas psicológicos e físicos. É isso mesmo, doutora Priscila? Isso, exatamente. Angústia, na verdade, é aquele sentimento que você sabe que tem, mas não sabe o que é. Por isso que ele é tão temido por muitos, porque todo mundo teme o desconhecido, né? Como que é visto para o outro. E o que acontece? Quando a gente, normalmente, né? Quando a gente lida com coisas que a gente não quer, que aí vem o medo, né? Que está relacionado, inclusive, em algumas traduções de Freud, existe essa utilização dessas ambas palavras, angústia e medo. Mas, teoricamente, o medo, você entende que é o medo de perda de um objeto. Você sabe qual é o objeto. E a angústia não, é medo do que você não sabe o que é. Você fala, estou angustiado, mas por quê? Não sei. Eu sei que eu estou angustiado. Né? Então, é mais ou menos isso. Aí vem através dos sintomas. Inclusive, a amígdala cerebral, quando, né, nós estamos sendo gerados, bonitinho, nosso primeiro órgão é o coração, e em seguida, ali junto, tem a amígdala. Aí o que acontece? A amígdala, gente, da garganta, tá? É uma que fica aqui dentro. A gente tem vários nomes juntos, inclusive. Ó, é uma delícia para quem está aprendendo. E aí o que acontece? Ela gera ansiedade, né? Que a ansiedade é a motivação, ela te motiva a querer algo. Então vamos pensar aí num bebê, né? Quem é mãe e tal, sabe? O bebê, ele chora de ansiedade porque ele quer mamar. Aí não acontece, ele tem um segundo choro, que é mais de raiva, né? De medo. Por quê? O medo de não ser alimentado. Toda raiva é gerada de um medo, independente da raiva. Às vezes, a gente, para não sentir medo, a gente já pula para a raiva. Mas a raiva sempre é gerada de um medo. Então, e é graças à nossa amiguinha, né? Que aí gera a angústia, porque aí vem dessa raiva e desse medo, né? Do não existir. Será que não está me vendo? Né? Então, é mais ou menos isso, por esse caminho. Muito bom, muito bom. Sede Sóbrios, do nosso querido parceiro Hermes. Hermes também tem um canal, chama Sede Sóbrios, lá no YouTube e no Instagram. Oferece muito conteúdo para nós. Está desejando aí boa noite para nós, Priscila. Boa noite. Cara que é excelente aí quando se trata de alguns comentários e ele faz algumas lives bem bacanas também. Ai, que legal. Bom, tomando aqui mais uma vez sobre o nosso tema, entendendo o que é aceitação. Aceitação, quando se diz respeito na minha área de atuação, que é a dependência química, né? Hoje eu sou conselheiro em dependência química e atuo diretamente e indiretamente em clínicas especializadas e também em comunidade terapêutica. Então, essas duas modalidades de acolhimento, elas falam bastante sobre aceitação. Até a gente tem um método 12 passos, né, que na maioria das clínicas é implantado esse método, e nós falamos bastante sobre aceitação. Inclusive, no primeiro passo, a gente já tem essa questão, a gente já pensar sobre o que eu tenho que aceitar, né? E aí existe passado, presente e futuro. O meu passado, ele faz parte da minha vida, então eu preciso aceitar. E aceitar também que no futuro vão vir alguns boletos a serem pagos, que também fazem parte do processo.
E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de aceitação aí, que é tão difícil, né? A gente tá falando um pouquinho nos bastidores, né? A galera com essa necessidade de falar e essa não necessidade de aceitar, né? De auto se aceitar. Primeiro, a aceitação a gente tem que entender que ela tem vários viés, né? Ela tem a autoaceitação, que é quando eu preciso me aceitar. Então, eu preciso entender que, independente se eu fiz coisas boas ou ruins, elas não me definem, né? Uhum. Tanto bom quanto ruim. Porque todo mundo fala, o ruim não te define. Não, o bom também não me define se eu não manter, né? Então, eu não sou aquilo que eu fiz. Então, é necessário entender isso. Qual é a minha personalidade? O porquê que eu fiz aquilo? Tem várias vertentes que a gente tem que analisar. O fato de você ter feito algo ruim não te torna uma pessoa ruim. Você precisa entender isso. E entender também o que é esse ruim. Esse ruim é ruim para você, esse ruim é pautado na visão do outro, porque a minha vida, perante as minhas percepções, minhas expectativas, a vida do outro diz respeito à percepção dele, tudo, né, relacionado a ele. Então, quando a gente tentar me aceitar baseado no olhar do outro, é muito desumano, né? Não condiz com a realidade, porque a minha realidade sou eu que vivo, não é o outro. Quando dói, eu percebo de uma forma. Se fizer a mesma dor no outro, ele vai perceber de outra forma, porque está relacionado a as experiências e tudo mais, né? Então, é preciso tomar esse cuidado. E aí vem também a espera, né, da aceitação do outro, que aí tem tudo a ver com o tema da live. Então, eu fico angustiado porque o outro não me aceita. Mas será que eu me aceito antes? Quando eu começar a me aceitar, será que eu vou dar tanta importância para a validação, para a aceitação do outro? Então, eu tenho que me entender como um indivíduo que tem um passado, uma história, que vivo hoje da forma que dá, né, da forma que eu consigo, com as ferramentas que eu tenho, e tenho uma projeção para viver no futuro. E a angústia vem do, será que eu consigo? Será que eu vou estar lá? Será que vai dar certo? A questão, o medo do fim, né? Do desaparecer. Será que o outro vai me aceitar? Será que ainda estarei lá? Então, o importante é se aceitar como indivíduo, que eu nem gosto muito dessa palavra, porque é questão de defeito, né? Parece que você tem defeito de fábrica, que não pode mudar. Não, não é isso. Mas uma pessoa que tem qualidades, que tem algumas coisas que precisam ser alteradas, se a pessoa quiser, porque também quem somos nós para pontuar o que é certo e o que é errado para o outro, né? Ou melhor, quem somos nós para pontuar o que é certo e o que é errado na vida. Nós vivemos, lógico, numa sociedade que possui regras a serem estipuladas, né, para viver em sociedade, ok. Mas vai muito além o julgamento do outro, né? E como a gente estava falando antes de entrar, essa necessidade que o outro tem de não ouvir. Ninguém mais ouve ninguém. Todo mundo tem que dar opinião, ou o famoso e popular pitaco, né? Todo mundo tem que saber mais do que o outro. Todo mundo tem que ter um posicionamento sobre a vida e a dor do outro. E aí fica difícil para o indivíduo se aceitar, né? Como uma pessoa que é passivo de erro. E aí que vem um X. A aceitação não quer dizer comodismo. Eu me aceitar hoje como indivíduo não quer dizer que eu vou parar aqui. Só quer dizer que eu entendo que eu estou aqui, eu preciso me conhecer para conseguir avançar. Porque se eu não me conheço, para onde eu vou avançar? Né? E aí vem a angústia. Como é que eu vou seguir se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero? Quais são os meus desejos? Quais são, né, as minhas limitações, as minhas dificuldades? Como que isso vai fluir? Não flui. Muito bom, muito bom. São duas coisas assim que estão muito vivas nos nossos dias, né? E aí, olha que o Emes fala aqui, antes de mais nada também, Marta, obrigado. Marta veio Oi, também Marta. pelo YouTube. E olha que o Emes fala, ó, Freud fala de angústia realista e angústia neurótica.
Isso, que aí está na fase ali da neurose, psicose, perversão, né? O real, o que é real, o que não é, o que eu imponho, o que eu desejo, né? Qual é a minha percepção, como que eu vivo isso. É mais ou menos nessa linha. Tá. E é muito subjetivo também, tá? Do indivíduo. Que aqui, deixar bem claro, tá, Jairo? O que a gente está falando são hipóteses, né? Que não cabem a todos. O indivíduo, ele é muito singular, ele é muito individualista. A gente não pode pensar que isso é uma receita de bolo, porque não é. Cada um vai viver de uma forma. E aí, a intervenção clínica acontece com base na história do indivíduo, Exato. não de nós. Na construção do indivíduo como um todo. Exatamente. Contexto cultural, social, né? Sim. A neurose, né, ela pontua muito o outro. Né? Indivíduos aí com questões neuróticas na clínica, aí vem neurose histérica, transtorno obsessivo compulsivo, né? Todas essas questões está muito pontuado no outro, né? No poder, controle, desejo, validação. É muito singular de cada história. Mas as pessoas acabam se identificando, né? Sim. Eu acredito também, como esse assunto é bem amplo, as características da angústia são mistos de sentimentos e emoções, né? Ou da falta, né? Falta da falta. Exatamente, que daí é um lance desagradável, como culpa, mau humor, ansiedade, raiva, perturbação, desconforto, né? Sim. Essas questões todas, elas podem ser consideradas uma angústia. E aí, uma das primeiras perguntas que eu queria te fazer, assim, hoje, na maioria das suas, na clínica, o que aparece para você? São pessoas que têm alguns traços com esse lance da angústia, ou são outras questões que aparecem? Porque também a gente está movimentando aí a nossa. Eu sou de 1981, né? Tenho 40, vou fazer 40 e poucos. Mas eu também vejo a galera se dando e deixando levar pela parte emocional, e ficando angustiados por causa de se entregarem. E aí, depois de um tempo, a parte emocional vira angústia, porque eu quero que a outra pessoa seja como eu quero que seja meio que parecido. Se não é parecido, eu fico angustiado, eu não sei o que eu faço, aí eu fico indeciso. Enfim. Eu sou de 90, então estamos ali, ó, quase ali, na mesma faixa, né? Essa turminha que está vindo, mais essas gerações atuais aí, que acho que você estava pontuando, né? Uhum. Então, o que acontece? Na clínica vem muito a questão de angústia, mas vem mais com a questão da anestesia. Ninguém quer sentir angústia. Né? Então, assim, pontuando um pouquinho do fim que você falou, para a gente voltar para o começo, para a explicação fazer sentido. Então, por exemplo, essa galera vem e, por exemplo, o amigo não é. Eu quero colocar um piercing porque eu tenho que ser igual a todo mundo. Porque se eu não for igual a todo mundo, eu não vou pertencer a esse grupo, né? Ou eu tenho que ir para uma festa, porque se eu não for na festa, no dia seguinte vai todo mundo falar da festa, eu não vou pertencer. Percebe que é sempre ligado ao desaparecimento do sujeito, ao não pertencimento, e aí que gera a angústia. Só que o que acontece? As pessoas vêm para a clínica e elas não querem, elas vêm negando a angústia. Então, vem anestesiada, ou utilizam o álcool, que o álcool ele altera, né, a atividade do neurotransmissor inibitório, que é o GABA, desculpa, e aí meio que anestesia, porque quando você altera, né, o GABA, ele dá uma sensação de relaxamento, né, ele anestesia a ansiedade.
Ele te dá aquela sensação como se você não tivesse angústia. A angústia passa nesse momento, mas ela volta, né? Ela não é essa alteração realizada pelo álcool, por exemplo, ela não é constante, ela é momentânea. Então, naquele momento, eu estou bebendo com a galera, estou muito angustiado, eu utilizo o álcool e aí eu dou aquela aliviada. Mas depois a angústia vai voltar. E aí eu vou fazer nova utilização. E aí ela vai voltar. E aí eu vou fazer de novo. E isso não apenas com álcool, tá? Acontece com utilização de maconha, que também altera o GABA. Até compulsórios, né? Eu tô naquela angústia, aquela situação que eu não consigo entender, aí eu começo a comer demasiadamente, eu faço compulsão de compras, sexo também, tudo que me relaxe, que me dá prazer. Só que nada não é constante, porque você não resolveu a questão em si. E aí ela vai voltar, e aí por isso que as pessoas se tornam compulsivas, independente da área, que seja de utilização alcoólica, de drogas lícitas e ilícitas, né? De compra de comida, e aí vai alterando várias questões da vida, e a autoestima dessa pessoa vai abaixando, porque aí mesmo ela não vai se entender como indivíduo pertencente ao grupo que ela está. E aí vira uma bola de neve. Então, na clínica, não sou contra medicamento, acredito que para alguns momentos, para algumas situações, é necessário e pontual, inclusive. Porém, quando a pessoa ela vem anestesiada para a clínica, ela não fala, né? Porque ela não está sentindo. Ou ela tem medo de sentir. E na clínica, a gente precisa que a pessoa fale, que a pessoa sinta. Tanto que no primeiro atendimento eu passo um contrato terapêutico e lá eu explico. A terapia ela vai ter momentos muito dolorosos. E é normal, porque você vai acessar dores suas. Dores que às vezes estão até inconscientes, mas que é necessário que seja falado. Às vezes a pessoa só quer falar. E aí entra aquela questão que a gente pontuou antes. As pessoas não querem ouvir mais, elas querem pontuar tudo. Então, aí acaba gerando a raiva, e a pessoa estoura, né? E aí gera toda aquela bola de neve. Às vezes, se só ouvisse, lógico que nós, né, profissionais da psicologia, nós somos formados, somos preparados para ouvir e dar a devolutiva quando necessário, pontuado em teorias, técnicas e tudo mais. Porém, tem gente que vai falar, por exemplo, né? Vamos trazer aquele exemplo lá do que eu usei no início, do menino que fala, mas eu gostava da menina. Aí vem uma outra pessoa e fala, mulher tem de monte no mundo. Pô, mas ele queria aquela. Então, sabe, tem que entender esse indivíduo, tem que compreender. E hoje está faltando essa escuta, de apenas pelo fato da escuta. Todo mundo tem que pontuar, todo mundo tem que colocar sua opinião, a sua necessidade, que entra a questão da validação, né? Se eu não falar para o outro, ele também não vai me validar como indivíduo. Então, vira um conflito entre pessoas, assim, que é uma loucura. Porque às vezes a pessoa só quer falar. Trazendo isso para o meu contexto, onde eu trabalho, muitas das vezes a pessoa falando, ela já... E aí eu tenho que ter uma escuta reflexiva e um interesse genuíno para poder adiantar um processo junto com o paciente ou o acolhido. Quando ele fala, eu só ouço e acolho. Quando ele se percebe, mas o que eu tenho que fazer agora? Daí ele para um pouco e fala, mas eu falei o que eu tenho que fazer agora, então, tá bom. No simples fato de falar, muitas das vezes a angústia pode sair. E a resposta para aquela angústia que ele está, ele mesmo, ele vai falando, opa, de repente dá uma parada, eu acho que descobriu o caminho. Isso você está ali para ouvir. A resposta está dentro de cada um. Na clínica, o psicólogo é só um instrumento. A resposta está na pessoa, só que ela não enxerga. E é normal, até brinco, nós psicólogos também temos psicólogos, porque tem esse tabu, né? Que psicólogo está acima de... Não, nós também temos questões a serem resolvidas, nós somos seres humanos como todo mundo, e nós temos questões que a gente precisa
que o outro nos escute, que a gente fale para, né, que seja essa fala externa, e aí a gente percebe, fala, nossa, tá aí, a resposta estava aqui, só que a gente precisa externar. E se ouvir também, o mais importante, se ouvir, não só que o outro nos escute. Muito bom. Bom, olha lá, a Marta diz assim, ó, falta de aceitação na recuperação é orgulho que a pessoa não aceitou no tratamento. Infelizmente, conheço muitas pessoas assim, mas a busca é individual. Exatamente. Ela também é uma adicta em recuperação, assim como eu também sou um adicto e tenho aí buscado cada dia mais ficar longe das drogas e muito mais perto de mim mesmo, né? Exatamente. A gente vê isso, né? As pessoas geralmente fogem dessa questão da aceitação para não se perceberem, para não ver aonde precisam evoluir, né? A questão de mudança. Porque, assim, mudança de comportamento e mudança. O comportamento é algo muito difícil de mudar. O hábito é muito difícil de mudar. Só que precisa ser evolução, né? E aí, hoje, eu percebo que o processo de evolução ele pode vir, pelo menos por dois vieses. Ou eu vejo a pessoa evoluindo e eu tenho uma referência de evolução e permaneço, lembrando que eu sou eu comigo mesmo, o meu contexto é diferente dele, mas eu também posso sair, dar o start na minha evolução, ou tem aquela coisa, né? Ou no amor ou pela dor, né? Assim, vamos partir do pressuposto que esse indivíduo, ele foi durante muito tempo hostilizado, né? Todo mundo pontuando, né, que é errado, que faz por farra, não entende. Então, ele enraiza isso internamente, ele entende aquilo como verdade. Né? Então, ele é uma pessoa que a autoestima é rebaixada, ele não tem vontades, porque ele se vê como os outros falam que ele é. Ele não se vê, às vezes, como uma pessoa que precisa de um auxílio, de uma pessoa que possui, né, uma dificuldade que precisa ser olhada com carinho, com cuidado. Então, ele entende que ele é dessa forma. E aí que vem a dificuldade de se aceitar. Né? Porque eu não mereço, ele não se vê merecedor de algo melhor. E aí, para você continuar nesse ramo, é muito mais fácil, né? Nessa trilha, porque você já está ali embaixo. E aí a aceitação é você entender que você é um ser humano que precisa, né? Que você tem direitos, você tem direito de evoluir, de transcender, e aí vem o que você falou. Ou você pega algo como referência, só que também é importante entender, né? Que até uma frase que eu postei esses tempos atrás no meu Instagram. Não faça dos seus bastidores comparação ao palco dos outros. Porque é fácil, né? A pessoa que está ali mostrando é tudo lindo, tudo bonito. Mas vai ver também a luta que é para ela estar ali. Então, aí tem a questão da recaída, né? Como é que eu vou me aceitar se eu sei o que eu passo, eu sei quais são os meus bastidores, eu sei as minhas dificuldades, mas para aquela pessoa parece que não, para aquela pessoa parece que é tudo lindo, né? Ninguém vê a luta diária, porque tem gente que não precisa mostrar, aliás, não tem necessidade de ficar mostrando a luta de cada um, né? E muita gente não enxerga isso. Então, só quer aquela frase que eu até gosto de ver assim nas redes sociais, que fala quem vê flash não vê corre, alguma coisa assim, quem vê corre não vê flash, é alguma coisa assim, quem vê o resultado não vê o processo. Vamos trazer assim para a nossa fala mais, né? Então tem essa questão, ou pelo amor e pela dor, que aí entra na questão que é mais complicada, né? Que aí o sujeito vai sofrer um pouquinho e aí vai dele, ele precisa entender. O importante é que a pessoa se aceite e entenda. Só que para entender é muito dolorido. Muito. Existe muita força de vontade, muita garra, energia, porque, como diz você, no seu contrato terapêutico, a evolução vai trazer algumas dores, né? Você está disposto a sentir dores? Então, o processo funciona assim. Olha o que o Emes fala também, ó. Priscila, a busca por aceitação me remete ao que Freud dizia a respeito do desejo
ao retorno do útero. Quer comentar isso? Inalcançável. Então, a busca pela aceitação do outro, que eu acho que é o que ele quis dizer, né? É aquele desejo que você tem, por exemplo, de retornar ao início, de ser aquele ser cheio que as pessoas têm expectativa, mas você ainda não nasceu, digamos assim, né? Então, você é idealizado. Acho que é isso que ele quis dizer, né? Que a aceitação remete ao Freud, o desejo de retorno ao útero, a idealização do outro perante a gente. Então, a todo momento a gente sofre querendo que entra a questão da expectativa, né? Querendo que a gente resolva toda a expectativa do outro, e a gente às vezes se nega para atender a expectativa do outro. Faz sentido? Faz. Acho que Todo deu uma sentido. travada, voltou. E aí, Voltou? o que acontece? Voltou. E aí, o que acontece? A gente não vai conseguir. Quando que é que a gente era totalmente desejável e não tinha nenhum defeito? Só quando nós não fazíamos parte, né, do mundo como ser, né, como ser ali vivido, como ser íntegro, como objeto. Freud Bom, era magnífico. muito, muito. Eu tenho lido bastante conteúdo nesse sentido, né? E hoje, assim, o nosso tema tem tudo a ver com o comportamento das pessoas que nós vivenciamos hoje, inclusive nós, né? Eu acabo tendo uma identidade com esse tema também, porque não estou fora das regras, né? Eu estou no processo de evolução todos os dias, me conhecendo todos os dias, então eu gostei muito quando a gente discutiu o tema para a gente trazer para cá. Nossa, Bom, surgiram vários, hein? vários, com certeza. E assim, vamos colocar eles todos aqui para a gente discutir em outras vezes, outras oportunidades. Só coisa boa, galera. Tem uma galera vindo lá pelo Facebook, a Naya Guimarães também. Galerinha, façam a inscrição, né? Vou colocar de novo aqui no rodapé. Façam a inscrição aí no StreamYard, que vocês estão vendo aí na tela, tá, pelo Facebook. Como que eu faço? Clica no meio da tela, vai te direcionar numa outra, e você vai fazer um ingressozinho lá e volta para cá para dar uma boa noite para nós. A gente vai ver o rostinho de vocês. E também vem o José Roberto de Souza, também o nosso parceiro lá no Facebook. E o Fernando F. Dias também. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e aqueles que vão nos assistir ainda, vai ficar gravada a live. Bom, vamos lá. Por que a angústia é necessária, doutora Priscila? Ela é necessária para que a gente nos entenda, né? Entenda que nós somos seres desejantes e que, por exemplo, eu preciso sentir ela, porque a gente tem muito medo, como a gente já vem falando, né? A gente tem muito medo de sentir algo que a gente não entende. Então a gente vai em anestesia. Então é necessário que eu sinta essa angústia para que eu me compreenda. E aí fecha todo o ciclo que a gente vem falando, né? Se eu não sinto essa angústia, porque eu tenho medo dela, e aí eu utilizo diversas fugas, ela não vai sair, eu não vou me compreender. Ela sempre vai estar ali como uma incógnita querendo aparecer, sabe? Então, ela é necessário que eu permita aquela devasão em mim, porque senão eu vou estar sempre me sabotando, né? Eu nunca vou de fato entender quais são os meus desejos, quais são as minhas limitações, quais são os meus traumas. Então é necessário que eu sinta angústia. É do ser humano, todo mundo sente, né? Só que essa fuga, ela nos traz, aí acarreta diversas situações que não são bacanas, né? Que aí gera transtornos, gera traumas, gera compulsões, geram vícios, né? Tudo pelo medo de sentir ela. Ninguém quer sentir, mas ela é necessária. A dor é necessária. Como Freud dizia, né? A frustração, ele molda
o indivíduo. Então, ela é necessária. E falando um pouquinho sobre o que Emes. o que passou a... Gente, é que eu sou péssima para nome. Emes. Isso. Tem a questão também do desejo paradoxal, que é o medo de perder o vínculo do outro. Então, tem até uma história que o Lacan traz no Seminário 10, se eu não me engano, é o Seminário 10, que é sobre angústia, que ele traz uma história que diz mais ou menos assim, né? Tava o indivíduo, e aí aparece um louva-a-Deus gigante, ele tem medo. Mas o maior questionamento dele é como é que ele está se apresentando, qual máscara ele está usando para se apresentar para esse louva-a-Deus. Como que é que esse louva-a-Deus vai perceber ele? Né? Eu vou ter medo? Não vou? Eu estou impondo respeito? Eu não estou? Então, aí que é o ponto da angústia. Acho que agora fica para a gente, né, dar aquela pincelada. Aí é o ponto da angústia. Eu não sei como eu me apresento para o outro. Qual o vínculo que eu criei com o outro? O outro vai sentir falta? O que eu significo para esse outro? E é isso que causa angústia. É por isso que é essa angústia da aceitação. Como que eu me apresento para o outro? Né? O que o outro percebe sobre mim? E aí gera essa angústia. Eu não sei. E aí eu fico nesse looping atrás da aceitação do outro que não vai vir. Né? Ou se vier, vai ser repleto de expectativas aí. Uhum. Emes, eu não sabia que não pode falar essa palavra que ele colocou lá. Não sabia que derruba. Então, eu estou aprendendo mais uma com você. Desculpa. Eu também, porque eu não sabia. Não falamos, só leiam o rodapé. Gente, é no amiguinho do lado. É isso aí. Ivete, obrigado de você estar aqui conosco também. Veio pela plataforma, né? Que a gente não pode falar o nome, mas obrigado por você estar aqui. Compartilha o nosso trabalho aqui, para o nosso engajamento continuar e a gente trazer mais temas bem interessantes para a gente discutir. Sim. Bom, eu passaria mais tempo aqui, a gente já está quase nos 15 últimos minutos da live, né? E, Priscila, entendendo que o indivíduo não é apenas o seu momento atual, eu acho que isso tem tudo a ver também com o que a gente está vivendo, as pessoas tendem a pegar como exemplo a situação que a gente está passando hoje. Né? Visto que existe, se eu colocar um exercício de foco, uma atenção plena, fazendo algumas práticas, atenção plena já me remete a mindfulness, né? Tendo aí algumas ferramentas para que eu consiga visualizar um resultado diferente daqui 2 meses, 1 ano, enfim. Mas as pessoas tendem a pensar só que agora, eu estou angustiado agora, eu não sei se isso vai melhorar, enfim. Eu tenho esse lance de estar angustiado, até pelas consequências de alguma coisa, ou por não ter aquilo que eu desejei tanto ter, enfim. Mas eu sei que se eu colocar uma energia nisso, se eu começar a colocar um foco nisso, se eu tiver algumas parcerias interessantes, que eu consiga promover, pelo menos, um pensamento melhorado em relação ao hoje e projeção no futuro, em relação ao lado profissional, pessoal, enfim, eu saio desse ponto e vou até outro ponto. Mas as pessoas têm a séria tendência de achar que apenas no momento atual que eu preciso me basear. Lembrando, tá, gente, que existe também o só por hoje, daí os adictos que estão nos vendo, né? Só por hoje eu estou bem? Legal. Só por hoje as coisas estão assim? Legal. Isso é válido. Só por hoje é você ter o pé no chão. Mas não te impossibilita você colocar um processo aí, um planejamento de ação para que você consiga ter o resultado que você almeja. Né? Falando sobre essa questão atrelado à angústia, né, entendendo que o indivíduo não é apenas o momento atual, o que você podia falar? Primeiro que tem que entender que são 3 situações, né? O indivíduo, ele não é só o momento atual, porque ele foi construído já numa história, então ele já vem com uma bagagem. Ele está na situação que está hoje, então é o momento, né? E ele
precisa dessa projeção para o futuro. Como que eu vou seguir para o futuro? Eu preciso entender qual foi a minha história, eu preciso aceitar o que eu sou hoje, e aí entra a questão do que eu falei, aceitação não é comodismo, para que eu vá para o momento atual, que eu tenha metas, que eu tenha desejos, e entender que no meio do caminho tem que haver uma margem para falhas, para reconstrução, né? Porque às vezes a gente pensa, e não pensar muito no muito além, né? Por exemplo, como eu quero estar daqui 5 anos? Ok, é uma pergunta válida. Mas o que eu posso fazer na próxima semana para chegar nos 5 anos? Né? Porque você só pensar nos 5 anos é um processo muito longo. Você acaba se frustrando. Porque vão existir, né, intercorrências no meio do caminho. Então, eu tenho a meta dos 5 anos, mas eu penso agora, o que eu posso fazer na próxima semana? O que eu posso fazer hoje para chegar no amanhã? E eu me aceitar como uma pessoa que é passivo de erros e também de muitas qualidades. Se entender que você não é o que o outro fala. Você é como você se percebe. Uma pessoa, um indivíduo com projeções, como você falou, com perfeições, com desejos, né? E também com frustrações, também com traumas, também com erros. Então, entender que você não é só o que te colocaram como verdade absoluta. Você pode ir além e buscar esse além. Só que para isso você tem que primeiro se conhecer, né? Se aceitar e traçar um caminho, uma possibilidade que seja plausível, né? Porque também a gente não pode pensar, por exemplo, daqui 5 anos eu quero ser o dono da Disney e sentar e ficar. Não dá, né, gente? A gente tem que trabalhar aí para ir fazendo, porque senão você percebe que a frustração vai ser muito grande. Né? Então a gente tem que ir em metas plausíveis aos pouquinhos para chegar naquele objetivo final, que aí todo mundo gosta. Agora, uma coisa bem assim, as pessoas disseram bem no início da pandemia que a pandemia ia de fato ser algo, um divisor de águas. As pessoas que não têm aceitação vão começar a ter, que vão sentir na pele, não sei o quê, enfim, né? Eu acredito que deixaram as pessoas muito mais egocêntricas, muito mais sem vergonhas de querer olhar para dentro, muito mais preguiçosas, muito mais apontadoras, enfim, não teve uma evolução. Isso é, né, na minha opinião, né? O que você pensa sobre isso? Então, está relacionado a tanta coisa, ao mesmo tempo a quase nada, porque assim, foi feito, né, isso mesmo, Marta, angústia é o vazio, a falta, exatamente. Foi colocado uma expectativa, mas essa expectativa foi colocada num setor muito catastrófico, né? Um momento que ninguém sabia nada. Então entra a questão: o que vai acontecer? Todo mundo muito angustiado. Será que eu vou desaparecer? Né? Vai todo mundo morrer? O que vai acontecer? Então, nesse momento, algumas pessoas nessa primeira etapa, todo mundo se ajudando, todo mundo legal. Quando viu que o negócio não era, né? Não ia ser tão rápido, não ia passar tão rápido, você ia ter que manter essa posição por muito tempo, aí as coisas foram um pouquinho mais ladeira abaixo, né? Essa construção a gente vai se conhecer, não. As pessoas se esconderam, eu percebi que as pessoas se esconderam muito delas, né? E como não tinha tanta socialização, tudo mais, isso seguiu pós-pandemia. Né? Então, vem essa questão do eu ajudo, eu aponto, né? Eu te ajudo, mas eu vou te apontar as suas falhas. E como você estava teoricamente camuflado, você escondeu as suas, né? Então, as pessoas ficaram muito mais julgadoras, né? De pontuar o coleguinha. E aí, quem era pontuado ficava muito nessa questão de já não estava legal, né? Pessoas que estavam depressivas,
por estar em momento de pavor, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo bem no início, pessoas perdendo entes queridos, então tinha todo esse processo de luto, e aí vem um coleguinha e ainda pontuava, né? Falava, deve ter perdido porque aprontou. Gente, não, calma, né? E empatia com o outro. Não, mas as pessoas subiam no pedestal imaginário, né? E se achavam donas da situação e com o direito de pontuar sobre a vida do outro. Eu acredito que depois da pandemia, as pessoas ficaram muito mais com essa necessidade de falar, de pontuar sobre algo que não diz respeito a elas. Às vezes o coleguinha nem pediu opinião e está alguém lá enfiando o dedo, né? Exato. Isso só acaba atrasando o processo da outra pessoa, porque se ela tomar isso como verdade, se ela não se conhecer ao ponto de não dar vazão ao que o outro fala, ela vai tomar isso como verdade. Uhum. E aí acaba prejudicando. Por isso, gente, tome muito cuidado com o que vocês pontuam sobre o outro. Não necessariamente a sua percepção é a correta. Esses dias aconteceu uma fatalidade na minha família, né? Inclusive eu publiquei na minha rede social, eu perdi meu avô. E no dia, a gente se reuniu e minha cunhada falou, olha, nem sempre, ou nunca, podemos falar o que a gente pensa sobre as pessoas. E tem dois vieses. A pessoa precisa estar preparada para ouvir críticas ou construtivas, ou seja ela quaisquer que for. E eu também tenho que estar preparado para falar. E se eu falar de um jeito extremo, eu vou despertar qualquer outro tipo de sentimento que não seja amor, cumplicidade, enfim. E aí eu aprendi muito com isso naquele dia, que muitas das vezes a gente fica engasgado com algumas coisas, querendo falar, e não é necessário falar, né? Acho que o silêncio, às vezes, fala muito mais do que qualquer. É isso que eu ia te falar. O silêncio, ele possui uma riqueza tão grande que, às vezes, só ele já resolveria a situação, né? Mas algumas pessoas, elas falam, né? Às vezes, na maior boa intenção, sei lá, eu acredito que vai fazer bem se eu falar algo para algum indivíduo, mas você não sabe como esse indivíduo está naquele momento, você não sabe se ele quer ouvir, né? Às vezes para ele não é importante, e aí ele vai te responder de uma maneira, né, que despertou alguma emoção nele, que às vezes é negativa, e aí você vai, né, tomar isso como uma ofensa, e aí vai retrucar, e acaba gerando toda uma situação que, se você talvez tivesse se calado, que não tem, como a sua cunhada falou, às vezes não tem necessidade de falar. Por que é mais fácil entender o porquê que eu tenho a necessidade de falar? Por que eu me senti na obrigação de falar? Isso tem muito mais a ver comigo do que com o outro, né? A reação do outro. Mas não, aí é mais fácil culpar o outro, né? Que aí vem a questão. Eu nunca me responsabilizo por nada, é importante ocupar o outro. Porque é mais cômodo, né? Que aí eu não tenho que lidar com com as minhas questões. E como isso está gigantesco nesses últimos dias. As pessoas pontuando porque assim, porque você me despertou raiva, porque você me despertou alguma coisa, porque eu deixei de fazer tal coisa porque você não fez. Enfim, Sempre pontua a responsabilidade no outro, a responsabilidade nunca é sua. A raiva surgiu, não foi no amiguinho, foi em você, então a questão está com você, não está com ele. Né? Olha que legal. Vanusa, obrigado, Vanusa. Veio lá pelo YouTube também. Acesse o nosso canal. Oi, Vanusa. Continua conosco, nos ajuda no engajamento. Boa noite, muito bom a live. Esse tema mexe muito comigo. Me identifiquei, preciso me aceitar e aceitar a minha realidade. Acho que estamos alcançando pessoas, né? Acho que isso é interessante. Não é só o engajamento, pessoal. Antes de mais nada, a proposta do Recuperação em Foco, desse projeto, é que nós pudéssemos concentrar aqui fatos reais, profissionais íntegros, pessoas que trazem realidade
pessoas que falam sobre lives mais técnicas, pessoas que trazem histórias de vida e pessoas que fazem esses tipos de comentário também, que trazendo com o nosso tema, faz toda a diferença quando a gente tem uma interação da galera. Obrigado pela tua coragem de colocar aqui, Vanusa, e continue sempre conosco. Obrigada, Vanusa. E é preciso também entender que o que a gente falou aqui de aceitação, às vezes não é exatamente o seu quadro, mas pode ser adaptado para a sua realidade. Né? Isso vai acontecer sempre com as pessoas em algum âmbito da vida, em algum momento. Então é interessante saber como lidar. Muito bom. Autoaceitação é diferente do conformismo e principalmente do vitimismo. Exatamente, o que a gente já veio pontuando. A aceitação não é comodismo, gente. Não é porque a pessoa se aceita como ela é que ela precisa continuar. O aceitar é entender como você é e aí fazer as modificações que forem necessárias, se achar necessário, saber para onde ir. A gente só sabe para onde ir se a gente souber onde a gente está. Né? Isso faz todo sentido. Senão, não tem como. Para onde eu vou? Não, né? Não faz sentido. Que caminho eu percorro? Eu não sei onde eu estou. Né? Pensa no mapa. Eu só vou saber que caminho seguir se eu souber onde eu estou. Senão, qualquer lugar vale. Né? Isso é interessante. Só que algumas pessoas entendem que eu me aceito como eu sou e aí eu não mudo. Aquela frase, né? As pessoas têm que me aceitar. Não, você precisa se aceitar. Porque às vezes a gente impõe ao outro algo que nós mesmos não queremos. Exatamente. Bom, estamos chegando quase ao final do nosso tempo aqui. Quero mais uma vez agradecer as pessoas que estão vindo, entrando, compartilhando, escrevendo, interagindo, tanto pela plataforma que a gente não pode falar o nome, e também pelo YouTube lá. A live vai ficar gravada. Daqui a pouco também a gente vai tirar um print da tela para a gente colocar nos stories, para a galera nos ver. Pessoal, nós conseguimos uma parceria muito bacana. Estamos sendo transmitidos através de uma TV, né, para 197 países. Esse nosso programa está sendo traduzido no país da transmissão. E se houver perguntas, já vão vir traduzidas aqui para o canal. Então, tem uma equipe aí que vai fazer todo esse processo para nós. E como que funcionou isso, né? É através do nosso esforço aqui, né? Eu faço tudo meio que como é que se diz? Algo caseiro, né? Mas, assim, colocando energia, como já foi dito aqui, colocando expectativa boa, trazendo pessoas interessantes para poder produzir aqui uma informação com muito respeito, com muita veracidade, embasamento científico. Enfim, as coisas vão acontecendo, né? E aí hoje a gente já está nesse patamar, assim, lembrando que tudo isso acontece se a gente tem humildade, se a gente tem veracidade e responsabilidade no que a gente se propõe a fazer. E é por vocês, né? A realidade aqui não é ser remunerado, né? A realidade é colocar para vocês uma absorção aí de mensagens que você só clica no telefone e começa a ver. Né? Você não precisa pagar, você não precisa ir em outros lugares, da tua casa, do teu sofá, do teu quarto, da tua TV, dá para você espelhar a TV, né? E ver aí alguns conteúdos interessantes. E assim, e por consequência disso, a gente vai expandindo. Né? Então, obrigado a todos vocês que têm nos assistido, todos vocês que têm colocado aqui alguns comentários e têm participado conosco. Eu tenho uma última pergunta. Entendendo quais são as expectativas do sujeito e do outro, hoje, doutora Priscila, você entendendo, claro, com um olhar profissional e com um olhar pessoal, qual que é uma das maiores necessidades hoje que o ser humano tem? A necessidade que não é tão funcional
viver a expectativa do outro, né? Então, eu não vivo o meu desejo, eu vivo o desejo do outro. E aí, o que seria funcional é ele entender o porquê que ele vive nessa busca por atingir algo que é inalcançável, porque nós, como seres humanos, nós temos expectativas que mudam a todo momento. Então, imagina você viver para atender a expectativa de uma outra pessoa que pode mudar a todo instante. Você vai conseguir? Vai. A sua expectativa muda, imagina a do outro perante você. Vai mudar a todo instante. Então, assim, você precisa entender qual é a sua expectativa e por que você está se baseando em atender a expectativa do outro na busca de uma aceitação, na busca de uma validação, ou na busca do não abandono. Porque tudo isso vai estar motivado à não rejeição, ao não abandono. Só que aí você esquece o mais importante, de você. Quem não pode te abandonar? Você. Quem tem que te aceitar? Em primeiro lugar, você. Você é um indivíduo único, né? Então, essa é a maior questão. O buscar pela aceitação do outro, pela busca do outro, pela validação do outro. Isso gera uma angústia tremenda. Então, por isso que você precisa se entender como indivíduo, entender as suas limitações, que aí essa busca ela vai ser amenizada, né? Não vou dizer e ser hipócrita para falar vai esgotar. Não vai. O nosso objeto de desejo sempre está focado mais ou menos no outro, né? Então, mas que a gente saiba lidar com isso a ponto que não vire um sofrimento, né? Que a gente não viva em função desse sofrimento. Eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Se a pessoa conseguir se entender, já é um ótimo primeiro passo. Sim. E aí, trazendo esse pensamento, né, eu tenho uma frase bem legal aqui, ó. A ansiedade é uma expressão exagerada em relação ao futuro, enquanto a angústia é o sofrimento relacionado ao presente. Só para diferenciar o que é um e o que é outro. De repente, a gente está tão no emaranhado dos dias aí, e a gente não sabe diferenciar o que é um e o que é outro, então tá aí. Só pensar. É Google e achou a resposta. Não, às vezes não. Procurem profissionais. Pois é. Às vezes o Google é colocado por pessoas totalmente leigas. Com certeza. Eu falei isso para te provocar mesmo. E Bom, procurem sempre profissional, tá, gente? É foco. Não achem, não tenham preconceito, né? O profissional psicólogo está aí para ajudar vocês, para ter uma escuta qualificada, uma escuta empática, né? Para você. Na clínica, o foco é o sujeito. Nós somos apenas meros instrumentos. é isso aí. Bom, fechamos aqui mais um conteúdo, mais uma participação. Doutora Priscila, obrigado de você ter aceito o nosso Eu que convite. agradeço. Vamos Foi uma construir delícia. outros momentos e bater nossa agenda para que a gente consiga. É difícil, viu? Mas vai dar certo. Vamos tirar um print da tela para a gente Vamos. colocar lá? Em 3, 2, 1. Já. E... Bom, pessoal, tire print também, coloque os seus comentários lá. A gente vai fazer também a mesma coisa, nos ajude no engajamento. E é isso. E se quiserem novos temas, só deixar aí embaixo que o Jairo me passa. E a gente Isso, vai vendo. vou deixar o arroba da doutora. Me Se sigam. vocês quiserem, acessem lá, tem bastante conteúdo legal. Eu já sou fã do material da doutora. Eu sou um eterno garimpador aí das experiências do Instagram, então acessem lá, vocês vão vai ter um banquete de coisa legal lá. E a gente também estava trazendo nos bastidores, quando é feito com carinho, atenção, com o jeito que você gosta de colocar lá, doutora Priscila, faz toda a diferença. E eu acho que eu também aqui no Recuperação em Foco, eu acabo fazendo as coisas, tenho a parceria aí da doutora Miriam, que sempre está conosco, ela nos ajuda aí para poder colocar os conteúdos na rede social e aí vocês terem acesso. Mas É acessem aí. importante quando tem o nosso dedinho, né, no nosso trabalho.
Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pessoal, muito obrigado a todos, novamente. Tenham aí um ótimo final de semana e nós nos vemos na próxima. Fiquem todos. Até mais. Fica só um minutinho para a gente encerrar, tá bom, doutora? Um abraço a todos.